caso, tinha que ficar faltando essas duas questõezinhas aqui. Aí teve algumas pessoas que perguntaram no privado e eu respondi. Teve algumas que perguntaram no... Começou a ter um volume grande de pergunta, né? Aí eu vou mandar no grupo, porque aí todo mundo visualiza, todo mundo entende ela, tá bom? Essa questão aqui, ela fala sobre a ideia de relação de dependência de grandeza. E aí o que acontece, ó? Essas noções de variação de grandeza, se é direto, se é diretamente proporcional, pode ser cobrado numa questão, por exemplo, aqui da habilidade 16. Se a gente observar aqui rapidão, essa questão, ela vai falar sobre a relação de proporcionalidade. E aqui a gente tem que entender duas coisas. Quando uma grandeza é diretamente proporcional à outra, tipo assim, eu digo que a grandeza A é diretamente proporcional à grandeza B. Significa dizer que toda vez que a A multiplica por um número, tipo assim, ela multiplica por 2, a A multiplica por 2, a B também vai repetir essa mesma multiplicação. Se ela multiplica por 3, a outra também multiplica por 3. Ou seja, o que acontece com uma em quesito de multiplicação, também acontece com a outra. E a mesma coisa quando eu falo de divisão. Por exemplo, se essa A divide por 5, a B também vai dividir por 5, já que elas são diretamente proporcionais. A relação entre elas, quando eu estou falando aqui de diretamente proporcional, a relação entre elas vai ser uma reta que sempre parte da origem, porque é diretamente proporcional, tá bom? Aí, ó, quando eu falo de grandezas inversas, o que a gente vai ter que lembrar aqui, ó, grandeza inversamente proporcional. Grandeza inversamente proporcional, ou seja, que A é inversamente proporcional a B, quando A multiplica por um número, o B vai dividir por esse número, entendeu? Se o A divide por aqui divide por 5, aqui vai multiplicar por 5, ou seja, ele vai fazer o inverso. E uma coisa interessante é que o gráfico entre essas grandezas vai ser uma hipérbole. Não vai ser assim, ó. Vai ser uma reta. E aí, se tu perceber aqui nesse gráfico, qualquer ponto desse gráfico, se eu multiplicar o valor do A pelo valor do B, vai dar sempre a mesma coisa. Ou seja, o A vezes o B é sempre a mesma constante. Né? E eu posso até relacionar isso aqui algebricamente assim, ó. O A é uma constante dividido por B. Isso aqui é um sinal de que eles são inversamente proporcionais. Quando eu vou para essa outra aqui, ao invés da multiplicação ser constante, é a divisão. Se eu dividir A por B, dá sempre o mesmo número. E aí, algebricamente, fica assim, ó, A igual K vezes B. Vou pegar alguns exemplos aqui. Se por acaso eu pegar, deixa eu colocar aqui essa forma. Força é igual K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. O que eu posso provar aqui? Posso provar que a força é diretamente proporcional à carga, por exemplo. Se eu pego essa carga e dobro, a força também dobra. Se eu pego essa carga e multiplico por 10, a força também multiplica por 10. Então são diretamente proporcionais. Só que ao mesmo tempo eu posso dizer, por exemplo, que a força e a distância são inversamente proporcionais. Inclusive eu posso dizer que é com o quadrado da distância. Por exemplo, se aqui multiplica por 2, aqui era para dividir por 2, só que vai dividir por 2 ao quadrado. Porque está ao quadrado aqui na distância, entendeu? Então assim, existe uma relação de proporcionalidade aqui. Se eu pegar aqui aquela fórmulazinha, U é igual a R vezes I. O I e o U são grandezas diretamente proporcional. É como se o R fosse uma constante. Entendeu? Então, identificar esse tipo de relação é muito importante. Não tem uma questão dessa daqui no Enem. Geralmente associada à habilidade 16. Aí, ó, essa questãozinha que a gente está colocando aqui, ó. Ela vai dizer assim, ó. Para o desenvolvimento de projetos térmicos, é fundamental o uso de métodos de cálculo que permitam estimar a distribuição de temperaturas e quantidade de calor necessário para aquecer ou resfriar o ambiente. Um dos métodos mais comuns é o cálculo da radiação térmica, que se baseia na equação da lei de Stefan-Boltzmann, segundo a qual a radiação térmica emitida por uma superfície é proporcional à quarta potência da temperatura absoluta dessa superfície, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre a fonte de calor e o ponto aquecido. Um projeto térmico para uma sala prevê a radiação térmica de uma parede que uma parede poderá emitir durante o dia, a fim de organizar os móveis na casa e promover o melhor conforto térmico. Uma poltrona será posicionada a uma distância D, enquanto a mesa será posicionada a distância 2D de outra parede. Então assim, eu tenho uma poltrona
que em relação à parede aqui, a distância é uma distância D. E tem outra parede aqui, ó, que tem uma mesa que foi colocada um pouco mais distante, numa distância que ele chamou de 2D. Então já dobrou a distância, né? A primeira parede atinge uma temperatura T. Então, a temperatura T. Enquanto a segunda terá uma temperatura 50% da temperatura da primeira, ou seja, é metade. 50% significa metade. Né? Então, a distância dobra e a temperatura divide por 2. Perfeito. Ele quer saber a comparação, a razão entre a radiação de um e a radiação do outro. Pensa comigo aqui rapidão. Ó. Quando ele fala no texto que a radiação térmica emitida por uma superfície é proporcional à quarta potência da temperatura, quer dizer assim, toda vez que a temperatura divide por 2, a radiação ela vai dividir por 2 a quarta, porque a proporção é com a quarta potência da temperatura. Então a radiação foi dividida por 2 a quarta. E ainda fala que ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Inversamente proporcional significa o seguinte, ó, se a distância multiplicou por 2, por ser inversamente proporcional, ela vai dividir por 2, ou seja, vai aparecer um 2 aqui embaixo, só que é com o quadrado da distância, então é 2 ao quadrado. Então ela vai dividir por 2 a quarta e depois vai dividir por 2 ao quadrado. Aqui é a mesma coisa que a radiação vai dividir por 2 a quarta é 16 vezes 4 dá 64. Então a radiação foi dividida por 64. E aí por isso que a razão vai dar 1 sobre 64. Né? A ideia é mais ou menos essa daí. Tá bom? Tu sacar que a radiação ficou 64 vezes menor. Na verdade, se eu levar em consideração a ordem exata aqui, como ele está falando poltrona e mesa, a poltrona é 64 vezes maior do que a mesa, né? Só que aí, como não tem alternativa, a gente vai marcar a letra A. Mas a ideia é dizer que a radiação na mesa acabou sendo dividida por 64, se eu comparar com o valor da radiação lá na cadeira, na poltrona. Entendeu? Então, a lógica dessa questão é essa. Uma questão muito bacana que trabalha com a gente o conceito de diretamente e de inversamente proporcional. E aqui ele coloca potência, né? Tipo, diretamente superfície proporcional à quarta potência da temperatura. Se é proporcional à quarta potência da temperatura, se uma multiplica por um número, a outra multiplica pelo mesmo número, só que a quarta potência. Inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se é inversamente proporcional, se uma multiplica, a outra divide por esse número ao quadrado. Por isso que o gabarito é letrado, essa questão, tá bom? A lógica é mais ou menos essa. É um conceito muito importante, tá bom? A gente trabalha isso aqui na aula de relação de proporcionalidade entre grandeza. A gente vê vários exemplos. Como fazer isso aqui algebricamente, como fazer isso aqui numericamente, né? Pelo texto. Às vezes a questão é que tu expresse uma relação algébrica em outras habilidades, né? E é muito interessante, tu sabe fazer isso aqui, tá? Muito importante mesmo.